Bom dia, amigos, bom dia, amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Ontem a gente falou que o mês de setembro tem 3 coisas importantes e nós falamos do Setembro Amarelo, que é o combate, né, ao suicídio, à depressão, e também falamos da Semana da Pátria, da Romaria do Trabalhador e dos Excluídos, o Grito dos Excluídos lá em Aparecida. Interessante, nós comentamos isso, mas esquecemos uma coisa, então são 4 coisas. Vamos acrescentar aí, este é o mês da Bíblia. Sem contar que eu falei que nesse mês a gente fala que também é o início da primavera. A primavera marca pelas sendo estações das flores. Então nós entramos nessa vibe e esquecemos, né, desse detalhe, mês da Bíblia. Ontem também ocorreu o almoço do Concílio de Cristandade. Tradicionalmente acontecia no nosso lar, lá em cima em Belford Roxo, e uma das vezes, né, já foi descido há algum tempo atrás. Ontem foi na paróquia Nossa Senhora das Graças, lá em Mesquita. Dessa vez eu não consegui ir, infelizmente, mas fica aqui a nossa nota, lembrando sempre que estamos na comunhão e na missão, pois a gente, quando fala em Concílio da Cristandade, nós falamos de um grupo, de um movimento, de uma instituição, quase isso, né, que forma e orienta pessoas para sermos cristãos, vivendo assim o 4º dia. O concílio nos ajuda a viver e também a conviver melhor na sociedade. E aí a gente lembra daquele método que eu já comentei algumas vezes aqui, né, o ver aos olhos do Cristo, julgar, pausa, tá? Né? Vamos colocar aí, iluminar aos olhos do Cristo e viver segundo o Evangelho de Jesus. Essa é a proposta do concílio, sendo um momento de reencontro, mas infelizmente eu não estava presente. Também nós queremos lembrar a todos e a todas que, se Deus quiser, no sabadão vamos ter aí a Romaria da Diocese de Nova Iguaçu para a Aparecida do Norte, mas além da Romaria da Diocese também teremos a Romaria da Pastoral da Juventude, celebrando seus 50 anos. Está rodando a Diocese de Nova Iguaçu, a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Juventude, Nossa Senhora Mãe Peregrina da Juventude, Nossa Senhora Aparecida, está rodando a Diocese, já visitou alguns lugares, inclusive a querida cidade de Japeri, e esteve até mesmo na casa do menor lá com o nosso irmão Padre Renato, Padre Renato que celebrando a vida do povo que está lá na casa do menor. Mas olhando isso para tudo e tudo isso, nós lembramos que estamos vivendo já a 22ª semana do tempo comum. Celebrar o tempo comum, celebrar esse momento da história, a gente lembrando sempre que é a liturgia da Igreja Católica, da qual eu sou parte, lembrando aos senhores e às senhoras que eu não tenho nenhum cargo ministerial, ordenado, sou apenas mais um cristão leigo, batizado pela graça de Deus, celebrando com vocês quase que diariamente a palavra de Deus. E o Evangelho que nós vamos ler hoje, é o Evangelho que nos dá esta missão. O Evangelho é Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Tivemos uma pausa aí no Evangelho de Mateus. Vamos ler Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 20. Jesus hoje vai à sinagoga. Ao falar na sinagoga, Jesus assume a palavra aí do profeta Isaías. Ele coloca em prática. Nós sabemos, Jesus traz para nós neste Evangelho o tríplice ministério do cristão, que é anunciar, denunciar e servir. Anunciar por ser profeta e denunciar por ser profeta e servir para poder ser o exemplo aos demais. O interessante é que aqui Jesus revela de fato o projeto do reino de Deus. Jesus, hora nenhuma, está querendo trazer para cá
nesse texto uma outra leitura a não ser aquela que o próprio Deus sonhava. A gente, quando fala de juventude, fala do sonho de Deus. O ministério de Jesus, iniciado após o deserto, lá no texto de Lucas nós temos isso, ele inicia logo após o batismo e a volta do deserto. Ontem nós lemos o texto de Mateus 16, 21 ao 27, quando Jesus fala da sua missão e da sua situação de vida, que ele vai receber o pagamento pela sua, vamos dizer assim, escolha de ser profeta de Deus. E ser profeta envolve você, às vezes, ser rejeitado. Jesus hoje fala de verdade sobre a sua missão. E ele traz o cumprimento desta missão. Ele, Jesus de Nazaré, nosso Deus, nos convida a curarmos os corações feridos, a nos darmos plenamente o projeto de libertação. E Jesus aqui ele é admirado por alguns devido à sua palavra. Mas por que isso? Porque Jesus ele era filho de um carpinteiro. Jesus ele não era da alta aristocracia, não era do clero, vamos dizer assim, judeu. Era um homem simples, um homem que tinha o ofício de carpinteiro. E uma das falas do texto é: este não é o filho de José? E Jesus aqui é questionado. Ele coloca de verdade quem ele é. Para ser sacerdote, para ser saduceu, para ser doutor da lei, tinha todo um contexto que você tinha que submeter a estudos, práticas, etc. Mas para ser profeta, bastava você ter um compromisso com a verdade. E aí Jesus traz para a comunidade apostólica uma narrativa lá do profeta Elias com Naamã, com a viúva. Também traz para nós a história de Naamã com o profeta Eliseu. Jesus diz para nós claramente hoje que muitas das vezes aqueles que não estão nas comunidades, aqueles que não estão aos domingos na missa ou no culto, recebem a graça porque ouve verdadeiramente os profetas. Ele cita a viúva de Sarepta e cita o profeta Eliseu com Naamã. Cita Elias com a viúva de Sarepta e cita o profeta Eliseu com Naamã. Jesus, ao dizer isso, que aqueles que não estão na comunidade também recebem a graça, que o profeta ele vai além da barreira do templo, que ele vai além da barreira eclesial, que o profeta age na realidade. Por isso, a gente, quando recebe o batismo, recebe o ministério do sacerdócio comum dos fiéis, recebe o ministério de profeta e recebe o ministério do serviço. E servir sem distinção. O sacerdócio comum dos fiéis envolve o compromisso de oração. E o sacerdócio comum dos fiéis nos obriga a estar aqui, às vezes, com vocês. E ser profeta envolve compromisso com a verdade, envolve compromisso com o reino de Deus, o anúncio e a denúncia. Essa é a proposta de hoje do Evangelho. E eu paro por aqui, celebrando a vida nessa semana que celebramos a pátria, celebrando a vida nessa semana que estamos nos preparando para a grande romaria da juventude, 50 anos da Pastoral da Juventude no Brasil, para que os jovens de hoje e de ontem tenham coragem de assumir o tríplice ministério, do anúncio, da oração e do serviço. Anunciar como profeta, sem estar preso às amarras. Servir não como um rei, e ser também
pessoa de oração. Fique com Deus. Eu sou Daniel Nonato.